E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de fatoração. Hoje a gente vai estudar o terceiro caso de fatoração, que é a diferença de quadrados. Recapitulando o que a gente viu nas aulas de produtos notáveis, quando a gente tinha um produto entre a soma e a diferença de dois valores, de dois termos, a gente viu que isso era a mesma coisa que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos ver aqui. Se a gente tem x e 8 sendo os termos, e nós temos aqui o produto de x mais 8 por x menos 8, isso é o mesmo que o quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O segundo é 8, então o quadrado do segundo é 8 elevado ao quadrado, E aí a gente calculava isso daqui, ó. X ao quadrado permanece o mesmo, menos 8 ao quadrado, 64. Nós aprendemos a fazer isso, Ao invés de precisar fazer toda aquela distributiva, tinha essa fórmula, Produto da soma pela diferença de dois termos, a gente coloca quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Do mesmo jeito aqui, ó. O primeiro termo é 5x, o segundo termo é 9. Então, o produto de 5x mais 9 por 5x menos 9 é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E aí, isso aqui daria 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado, repete, menos 9 ao quadrado, 81. Aqui é a mesma coisa, 7x menos y vezes 7x mais y. A gente tem o produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos, Quem são os dois termos? 7x e y. Então, é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo, que é y, ao quadrado. E aqui vai ficar 7 ao quadrado, 49, x ao quadrado, repete, menos y ao quadrado. E por último, para a gente fechar essa parte de revisão, o produto de 10 mais a por 10 menos a, quadrado do primeiro. O primeiro é 10, então 10 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O segundo é a ao quadrado. 10 ao quadrado fica 100, menos a ao quadrado, é só repetir. Então, o objetivo da nossa aula hoje é fazer o processo inverso. E se a gente tivesse esses polinômios aqui e a gente quisesse transformá-los num produto de dois polinômios, que é, no caso, fatorar, E se a gente tivesse isso daqui e quisesse fatorar? É isso que nós vamos aprender hoje, utilizando a técnica da diferença entre dois quadrados. Então, antes de iniciarmos, é importante a gente perceber quando é que a gente deve usar esse caso de fatoração. É bem fácil, pessoal. Sempre que você perceber que você tem um binômio, ou seja, você tem aqui, dois termos não semelhantes. Aqui a gente tem isso. E aqui, ó, bem no meio, você perceber que a operação é subtração, então nesse caso aí, já é um forte candidato para você utilizar essa técnica de fatoração. Outra coisa que você vai dar para perceber é que você vai conseguir extrair a raiz quadrada de cada um desses termos. Então vamos lá, vamos fatorar x ao quadrado menos 64. Fatorar significa transformar isso daqui numa multiplicação de dois polinômios, dois ou mais, nesse caso são dois. Vocês vão pegar o primeiro termo, x ao quadrado, e vão pegar o segundo termo, que é 64, e vão extrair a raiz quadrada de cada um deles. Raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 64, certo? Raiz quadrada de x ao quadrado. Bom, a gente sabe que a raiz quadrada é aquela que tem índice 2. Então, vocês vão cancelar, esse expoente 2 com o índice aqui, que é 2 também. Isso indica que a raiz quadrada de x ao quadrado, ela é x.
certo? E a raiz quadrada de 64, ela é quanto? Bom, vamos fatorar aqui o 64, né, se vocês não lembrarem. 64 por 2 dá 32. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. E aí, como a gente quer extrair a raiz quadrada, a gente junta esses fatores aqui de 2 em 2. Lembrando de sempre juntar fatores iguais. E aí, com isso, né, já que aqui esses expoentes são todos 2, iguais aos do índice aqui, que é 2 também, a gente pode cancelar os expoentes com o nosso índice. Então, a raiz quadrada de 64 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, 8, certo? Ah, tem como eu fazer sem utilizar essa decomposição? Tem. Basta você pensar, né? No caso de números pequenos, dá para fazer isso. Você pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64. Ah, o número 8. 8 vezes 8 é 64. Pronto, agora que vocês encontraram a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo, né? Descobriram que é x e 8. Agora você só escreve na forma fatorada. Olha só. O primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Lembrando que se vocês quisessem tirar a prova real, bastava lembrar do produto notável. Se eu tenho o produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos, isso é a mesma coisa que quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quem é o primeiro? X, quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos quadrado do segundo. Então, menos, quem é o segundo? É 8. 8 vezes 8, 64. Então, está correto, tá bom? Letra B, 25x ao quadrado menos 81. Como é que a gente vai fatorar? Bom, utilizando diferença entre dois quadrados. Percebemos que aqui a gente tem uma subtração. Nós temos aqui um binômio, né? Ou seja, dois termos. Então, vai dar para a gente fatorar utilizando diferença entre dois quadrados. Vamos extrair a raiz do primeiro termo e do segundo termo. Vou colocar aqui na lateral. 25x ao quadrado, eu vou extrair essa raiz. E vou extrair também a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 25x ao quadrado, como é que eu faço? Eu penso na raiz quadrada de 25, que é quanto? 5, né? E a raiz quadrada de x ao quadrado? É só cancelar o expoente com o índice. Vai ficar x, certo? Então, raiz quadrada de 25x ao quadrado, 5x. Raiz quadrada de 81, basta pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 81. 9. 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Então, nós encontramos 5x e encontramos 9. Agora, a gente só escreve aqui 5x mais 9 vezes 5x menos 9. Nós escrevemos como o produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos e está fatorado. Letra C, nós vamos fatorar 49a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, extraindo a raiz quadrada de 49a ao quadrado e a raiz quadrada de b ao quadrado, nós vamos ter raiz quadrada de 49 é 7, né? Porque 7 vezes 7 dá 49. E a raiz quadrada de a elevado a 2? É só cancelar aqui. A, certo? E aqui agora, cancela também. A raiz quadrada de b ao quadrado é b. Pronto, encontramos as duas raízes quadradas. Agora só escreve como produto 7a mais b vezes 7a menos b. Letra D, 100 menos a ao quadrado. Vamos lá.
Extrair a raiz quadrada de 100 e a raiz quadrada de a elevado a 2. Raiz quadrada de 100, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? 10. 10 vezes 10 é 100. Não vá pensar no 50 não, viu? 50 era se fosse somando. Raiz quadrada de a ao quadrado, cancela aqui, a. Pronto, encontramos 10 e encontramos a. Agora é só escrever no formato de produto. 10 mais a vezes 10 menos a. Na letra E eu trouxe para vocês uma diferença entre dois quadrados, onde esses quadrados são frações. E aí, vai complicar? Não, não vai complicar. A gente vai utilizar a mesma regra. Nós vamos calcular a raiz quadrada do primeiro, que é x ao quadrado sobre 25. E nós vamos calcular a raiz do segundo, que é esse aqui, ó. O que a gente vai fazer? Calcular a raiz quadrada do numerador e calcular a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada de x ao quadrado, ó, a gente cancela, é x. E a raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, olha só que fácil. A raiz quadrada de x ao quadrado sobre 25 é x sobre 5. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a segunda. Raiz quadrada de y ao quadrado. Cancela o expoente porque eles são expoentes iguais, né? Aqui o expoente é igual ao índice. Sobre raiz quadrada de 64, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? O 8. Então, olha só, x sobre 5, que é esse daqui, mais o segundo, y sobre 8, vezes. Aí agora a gente abre parêntese novamente e coloca a diferença entre eles, ou seja, a subtração. X sobre 5 menos y sobre 8. A elevado a 4 menos b elevado a 6. Como é que a gente fatora isso? Bom, olha só o que a gente vai fazer. Raiz quadrada de a elevado a 4 e raiz quadrada de b elevado a 6. Aí você pensa, né? Como que eu vou cancelar? Se aqui a raiz é quadrada, então isso significa que o meu índice é 2, mas o meu expoente aqui está diferente. Pode cortar quando é igual. E aí, o que é que eu faço? Olha só o que vocês vão fazer. Vocês vão repetir a letra que está como base, né, dessa potenciação. E vocês vão fazer a divisão. A divisão entre o expoente e o índice, certo? Daqui para lá. 4 dividido por 2, 2. Pronto, e está feita a radiciação de vocês. Quando vocês cancelam aqui o 2 com o outro 2 daqui, o que vocês estão fazendo, na verdade, é essa divisão também. Acontece que se aqui fosse um 2, 2 dividido por 2 dá expoente 1. Então, nesse caso, expoente 1 precisa ser colocado. Então, por isso que a gente diz informalmente que houve um cancelamento ali, certo? Mas, na verdade, o que vocês estão fazendo é essa divisão, certo? Do mesmo jeito aqui, repete o B e a gente divide. 6 dividido por 2 vai dar 3. Pronto, a raiz quadrada está calculada. Agora, a gente pega aqui o primeiro e o segundo e vai escrever aqui. A ao quadrado mais B à terceira. Pronto, vezes. Agora você escreve a mesma coisa no segundo parêntese, só que no lugar de somando, diminuindo. A ao quadrado menos B à terceira. E está fatorado. Bom, pessoal, e com esse exemplo eu encerro o meu vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!